Bem, pessoal, estou aqui hoje com o Daniel Fuzileiro Naval. Nós estamos aqui rapidamente trazendo para vocês algumas informações básicas e bem legais para que vocês possam saber como é a vida e como é essa função, essa carreira do fuzileiro naval, tá? Você que está interessado aí em fazer o curso aí e esse preparatório aí. Vamos lá, Daniel. Eu queria saber o seguinte, você já deu entrevista para o Gustavo, já tem essa entrevista com o professor Gustavo sua lá no nosso canal, lá no YouTube. E aconselho que você que está nos assistindo agora também assista essa entrevista, tá? Que está excelente lá, o Daniel lá fala muito bem. Mas eu gostaria de alguns pontos que eu anotei aqui, de algumas dúvidas que surgiram, de alguns dos nossos alunos, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho rapidamente sobre esses pontos, Daniel. A primeira coisa é o seguinte, tá? Como é o plano de carreira do fuzileiro, tá? Então, você entra como recruta, no caso aluno, né? Depois de 4 meses adquirindo a formação, você passou, você é considerado um fuzileiro naval, você se forma e tal. Depois você é destinado, geralmente é para o grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, para a questão de passar 1 ano cumprindo tropa, isso é obrigação. E depois você vai subindo. Daqui a 3 anos você faz a prova de cabo, depois passa uma etapa, você passando na prova de cabo, você futuramente vai fazer a de sargento e você adquire a estabilidade em si quando você completa 10 anos de carreira. Ótimo, muito bom. Uma outra pergunta, tudo sobre o salário e sobre a carreira, e se tem abonos. Isso aqui uma pessoa perguntou tudo sobre o salário, como é que funciona essa parte de salário? Por exemplo, você passou na prova, passou na TAF, né, nos exames lá todos, entrou para fazer esses primeiros 4 meses, lá você já começa a ganhar salário, ou você recebe uma ajuda de custo, e depois, caso sim, caso não, você vai falar com a gente, e depois, efetivamente, quando você começa a receber esse salário? Então, não é de imediato, entrei no mês, vou receber. A princípio é no outro mês que você recebe, você recebe uma ajuda de custo. Uma ajuda de você custo. Recebe a partir do teu grau, no caso recruta. Você recebe, eu ganhava R$1.000 na época, ganhava R$1.000. E esse dinheiro que você recebe é para você poder fazer tudo lá dentro, você tem que se virar. Não, esse dinheiro você recebe e ele vai para a tua conta. Quando você é liberado, você consegue ter esse acesso a esse dinheiro, entendeu? Porque ele vai para a tua conta. Até nisso eles providenciam. Você vai ser direcionado por qual conta você quer fazer. Tem muitas pessoas que não têm conta, então as agências vão lá para você fazer. Legal. Mas, por exemplo, assim, você recebe lá esses R$1.000, mas se você tiver que lá comprar farda, alguma coisa, você usa desse dinheiro ou você ganha lá dentro tudo? Então, esse dinheiro não é mexido. Legal. Você pode meio que pegar fiado para depois pagar, entendeu? Tem uma cantina lá dentro. Você consegue fazer isso. Essa cantina salva? Pô, salva muito, salva muito. E quando você recebe efetivamente o seu salário de fuzileiro? Depois dos 4 meses, como é que funciona isso? Então, depois dos 4 meses, você vai ser designado para algum outro quartel e a partir de 1, no máximo 2, você vai receber o salário de soldado. Agora você é soldado, você vai receber um salário. Tem o chamado salário líquido, né? Que a gente chama de... No caso, eu ganhava 1.700 e pouco. Aí, contando com os adicionais e tal, você ganha 2.000 e pouco. Entendi. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Quais seriam as dicas que você poderia dar de como estudar? Isso aqui é mais uma dúvida de um dos nossos alunos aí que estão estudando. Eles queriam saber como é que você poderia dar essa dica, já que você passou, foi bem sucedido. Quais seriam essas dicas de como estudar? Eu acho que a questão toda é se programar, né? Ter um cronograma de estudo, isso é muito importante. O que você vai fazer no dia, definir certinho e principalmente revisar. Fechou uma matéria,
no máximo no começo da semana revisar, porque você tende a esquecer e principalmente bater muito exercício, ver qual é o perfil da prova, analisar ali o que mais cai. Então vamos estudar, fazer atividade ali exigida, simulado, Simulado. Você fez vários simulados? Fiz bastante simulado. Simulado é muito importante mesmo. Então, por exemplo, você teve em algum momento que você parou para identificar os pontos onde você tinha dificuldade? Por exemplo, vamos supor que em matemática, em algumas matérias, você não estudou muito bem lá no seu antigo ensino médio, né? E aí você conseguiu levantar esses pontos e botar isso para frente? Sim, várias vezes eu tive que parar o estudo, literalmente refletir sobre aquilo e voltar. Tive que voltar para poder avançar futuramente, né? Então, eu tinha algumas dificuldades de nível básico, coisa que era tipo quinto ano, sexto ano, negócio de fração, e eu tive que voltar para pegar, para ver ali e falar, por que a questão não saía em si? Então, isso é muito importante, você analisar, você ter uma base forte para que você possa prosseguir. Legal mesmo, porque isso é uma dúvida muito comum. E você que está nos assistindo, com certeza você deve passar por situações parecidas. Então você veja que o que Daniel fez. Daniel identificou os problemas, ele foi sincero com ele mesmo, ele verificou aonde ele tinha os seus pontos fracos, aonde ele tinha os seus pontos fortes, e aí o que ele fez? Ele atacou esses pontos, fortaleceu os seus pontos, né, que ele tinha como frágeis, ele mesmo falou que tinha dúvidas com situações do quinto e do sexto ano, e ele foi lá, estudou, porque as questões não conseguia encontrar o resultado delas, porque ele precisava disso, né? Verdade. Uma vez que ele identificou os pontos fracos, ele começou a trabalhar em cima disso, fortaleceu e fez muitos simulados, estudou muito e fez uma coisa importante, que é revisar a matéria. E sempre focado, né, Dani? Sempre preparado, Exatamente. destinado para isso. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Como é o período de preparo para a formação do fuzileiro? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas você poderia dizer para a gente aí como esse período desse preparo, que seria desses 4 meses que está lá dentro? Vamos ver, se fosse esses 4 meses, como é que é esse período? Então, são 4 meses até a sua formação, né? Então, nesse período, corresponde a... Você não vai só fazer faxina, que no caso é faxina do alojamento, acordar cedo para fazer... É obrigação, você tem que dar o pronto, fazer a faxina ali. Faxina é o que mesmo? Você me explicou, mas explica para o nosso pessoal. Faxina, literalmente. Faxina, pegar, lavar banheiro, arrumar cama, deixar alinhada e tal. Depois ser destinado para tomar o café. E aí tem o DSA, que a gente chama de um cronograma, né? É o DSA para te dar a rotina do dia. Então, tenho aula de inglês. Então você vai para a aula 9 horas. Tenho aula às 14 horas de disciplina, hierarquia, tu vai lá. Então, assim, tem todo um cronograma. A semana, na verdade, já tem todo um cronograma do que você tem que fazer. Então você estuda pra caramba lá dentro ainda, né? Sim. Além do dia, no dia você tem a questão de estudo e questão de físico. Você treina o seu psicológico, no caso o físico, né? O físico e o psicológico ao mesmo tempo. Então, nesses 4 meses, ainda é uma avaliação. Sim. Se você, de repente, não conseguir ter um bom resultado... Sim. Várias pessoas foram mandadas embora, na verdade, saíram por conta que não conseguiram êxito em tal matérias. Entendeu? Você tem, não consegui, fiquei de recuperação. Não fiz a média, fiquei de recuperação. Você tem uma chance ainda de ter essa nota acima, mas se você não conseguir esse êxito, você vai sair do curso. Isso é interessante, porque muita gente não entende isso. Sim. Acha que faz aqueles 4 meses, tipo um período de férias, ou um período de adaptação, mas não precisa fazer mais nada. Isso é uma coisa importante, entendeu? Aí, então, a pergunta, depois desses 4 meses, nesses 4 meses, ele continua tendo que estudar e continua tendo que não só se preparar para provas e avaliação, mas também para a parte física. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. O que acontece depois da prova do fuzileiro? Você fez a prova de português e de matemática lá, passou.
Quais são as duas etapas? Eu vou até adiantar aqui um pouquinho, que tem a preparação, que é o TAF, né, que você faz a prova, e tem aquela que você leva seus documentos, não tem isso? Leva os exames também médicos. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi a sua experiência. Então, a questão de exame, você vai ter que fazer, você vai ter que entregar lá. A questão de ir na base também para fazer o psicotécnico, você tem que ir lá fazer o psicotécnico. Tudo é avaliado, é a questão tanto de exame de saúde, que envolve psicotécnico, envolve questão de exame de sangue e várias outras questões, e a questão de TAF. Se você não passar no TAF, esquece. Então o TAF é dividido em 4 etapas. Barra, abdominal, natação e corrida. Então tem uma distância equivalente lá, tem um número de barras para ser feitas, são exigidas. Então você tem que cumprir o que tá ali, entende? Eu acho que as pessoas também têm que se preparar antes, né, ou durante o processo que ele está estudando para as provas, ele tem que se preparar também para o exame físico, né? Eu vi várias... Exemplo mesmo, eu tive um pouco de dificuldade na corrida. Eu vi várias pessoas sendo reprovadas porque não conseguia fazer barra. Entende? Isso é importante pra caramba. Vamos lá, mais uma pergunta que eu acho que uma pergunta legal. O que você deve levar para o recrutamento? Passou, fez a TAF, passou, vai passar aqueles 4 meses. O que você deve levar? Levar, por exemplo, um leigo pensando, tipo uma colônia de férias. Vou levar biscoito, vou levar colchonete, travesseiro, cobertor, isso é permitido? Pode, não pode? Levar umas 5 malas, vou levar uma televisãozinha portátil? Como é que funciona isso? Não adianta, tudo vai ficar preso no caso. Primeira coisa, você vai ler o edital, lá está expresso o que você pode levar, o que você não deve levar. Tem muita coisa que é desnecessário, que está escrito lá. É recomendável que você pegue bizu com uma pessoa que já passou, já teve experiência e tal, para ter mais experiência nesse requisito. Então, assim, às vezes não tem necessidade de tu levar ferro, porque, pô, tu quase não vai passar roupa lá. Então, são coisas que tu tem que avaliar muito. Biscoito é pro instrutor. Tu vai chegar lá, vai dar pro instrutor. Toma aí, instrutor. O instrutor vai ficar feliz com isso. Shampoo, pô, tu não tem cabelo, recruta não tem cabelo não, pô. Sabonete, pasta de dente, escova de dente, isso é interessante, sim, né? Kits de higiene. Isso, higiene. Então essa é a dica, pessoal, tá? Tem mais uma perguntinha aqui, que eu acho que ele até respondeu, mas vou tocar de novo. Como é a rotina do recrutamento dos fuzileiros? Como é que é a sua rotina lá dentro, né? Você pode simplificar um pouco mais? Recruta não para, né? Como tem um DSA, que é o cronograma, que já foi dito, é questão que tudo está programado. Você treina, vou treinar hoje tiro. Você vai lá, desmonta o armamento, vai treinar tudo e você não para. Saiu dali, tu já sabe que tem que fazer outra coisa e é tudo correndo, porque o recruta não anda, ele só corre. E aí é difícil, é puxado. Você tem hora de acordar, mas você não tem hora de dormir. Muitas das vezes você passa o tempo que tinha que... não tem mais nada para fazer. A princípio, eles criam coisas para tu fazer. Então, se programar para acordar, mas não ter programação para dormir. Basicamente é isso. E você fez esses seus 4 meses aonde? Eu fiz no CIAMPA, que é lá em Campo Grande, formação. No Estado do Rio de Janeiro? É isso. Tá. E agora formado... Você está em qual base? Formado, eu estou no grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, que é aqui na Penha. Ótimo, muito bom. Rio de Janeiro também. Ok, meu amigo, obrigado aí por responder essas perguntas, tá bom? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Continue você aí assistindo, marca no nosso canal, coloca lá se você tem alguma dúvida a mais do que essa, tá bom? E não esquece de lá dar o seu like, tá bom? Que a gente precisa disso para poder ajudar o nosso canal. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tamo junto.